Gente, boa noite. Estamos aqui na oração das 10. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm tirado um tempinho para juntos refletirmos sobre tudo aquilo que eu tenho colocado aqui. Eu agradeço o carinho e a gentileza de cada um. Agradeço as orações e a gente vai caminhando. Deus coloca algumas coisas nos nossos corações. E hoje na oração das 10, eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que eu estou lendo do livro de Jeremias. É um livro muito bonito, uma história muito bonita. Existe a Bíblia na linguagem de hoje, que a gente pode ler, é fácil de compreender, de entender. Eu estava conversando com uma pessoa algum tempo atrás e ela estava falando comigo: a Bíblia é muito difícil de entender, há coisas que eu não compreendo, há coisas que eu tenho muita dificuldade de entender. Mas aos pouquinhos a gente vai lendo e vai entendendo. Existe a parte da história bíblica. Eu gosto muito de ler e refletir sobre aqueles versículos, ou aquele verso pode falar com a gente, e é isso que eu vou fazer aqui nesse momento da oração das 10, um momento de reflexão então da palavra de Deus. Então vamos ver aqui, olha só. Deus chama Jeremias. Se eu falei outro nome, é Jeremias que eu estou lendo. Deus chama Jeremias, é o título. Então, fala assim, no versículo 4. O Senhor Deus me disse. Então, Jeremias está falando, o Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Gente, eu já falei com vocês que eu gosto de comparar o nosso relacionamento com Deus com um relacionamento de família. Meu pai já é falecido, já falei isso com vocês, e o orgulho que a gente tem do pai, que eu tinha do meu pai, de estar com ele, conversando com ele falando comigo, e às vezes a gente ia passear, ele ia com a esposa dele, e o fato de eu estar na presença do meu pai era uma coisa muito agradável. Eu não queria ser pai dele, mas só querer ser filho. E aqui Neemias está ouvindo uma palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta. E eu, na minha compreensão, assim como Deus separou Jeremias, eu estou falando Neemias, mas é Jeremias, assim como Deus separou Jeremias para ser um profeta, Deus também separou Edmar para ser alguma coisa. E Deus separou você também para ser alguma coisa. Eu me lembro de uma passagem bíblica agora, que quando Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo para ser construído, ele disse que havia levantado 2 pessoas para construir as partes de bronze, de ferro, de ouro, 2 artífices, pessoas capacitadas. Então a gente vê aí que Deus tem uma função para cada um, e é uma coisa muito interessante. E a gente tem que pensar nisso. Paulo falando sobre a igreja, ele fala sobre o corpo, que existe aquele que é a orelha, existe aquele que é a boca, existe aquele que é o olho, e o corpo, para ser formado, ele precisa dos membros. Quando o carro dá um defeito, eu preciso levá-lo ao eletricista, eu preciso de um profissional. Então Deus levantou esse profissional.
Às vezes é um mecânico. Para uma casa ser construída, a gente precisa de um pedreiro. Então existe aí uma interdependência e existe um trecho na palavra de Deus que tudo que nós fizermos, nós devemos buscar fazer para a honra e glória do nosso Deus. Então, Deus tem uma missão para mim, tem uma missão para você, como Ele teve aqui uma missão para Jeremias, para ser um profeta. Então, é a questão que eu te levanto aqui: para que Deus separou você? Deus me separou para trabalhar como professor, e esse é o meu trabalho, esse aí é o meu ministério também, lidar com pessoas. E com certeza Ele também chamou algo para você. Então Ele nos separou. Para Jeremias Ele falou: para que você fosse um profeta para as nações. E aí Jeremias respondeu: então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Então a gente sempre costuma dar desculpas, não é verdade? Quando Deus chama, Ele capacita, Ele vai providenciar tudo que a gente precisa, mas a gente sempre costuma dar desculpas. Olha a desculpa dele: eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Eu, de repente, acordei com 57 anos. Caramba, já tô com 57 anos. Minha geração tá no front. Costumo falar para minha esposa: meu pai já foi embora, minha mãe já foi embora, e agora eu estou aí na frente. Mas isso tudo para falar que, olhando para o passado, no momento da minha vida, eu iria falar para você que seria impossível eu estar aqui em frente a este celular conversando com você sobre essas palavras, sobre Jeremias. Seria impossível para mim devido à minha timidez e tantas outras coisas. Mas hoje eu estou aqui. Exatamente isso, que a gente precisa confiar. Quando Deus chama, quando Deus coloca um propósito no seu coração, um destino, uma missão, e você percebe que é isso, então Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho, os livros, tudo que você precisar para que a vontade dele seja cumprida, para que a vontade dele seja realizada, para que o propósito dele seja realizado na sua vida. Assim como na minha vida. O que aconteceu, por isso que a gente fala, Deus já visitou o nosso futuro, Ele sabe que a gente pode realmente confiar nele, manter essa relação de amizade, de pai. Ele é o nosso pai, e quando Ele fala, Ele sabe o que está falando, não adianta a gente dar desculpas, porque Ele capacita, como Moisés, depois de 40 anos, fugido do Egito, ele pensou que aquele desejo do coração dele de livrar o povo de Israel, aquilo tivesse passado, de repente ele se encontra com Deus na sarça ardente. Ele fala: eu não consigo falar direito, sou gago, tantas desculpas, mas foi ele que tirou o povo do Egito. Foi ele que guiou o povo, porque Deus, ele capacita. Assim como ele capacitou Jeremias, estou falando certo, ele capacita a mim, ele capacita você. Então vamos acreditar nisso. Cada um tem, dentro da vontade de Deus, tem o seu propósito, tem o seu destino, tem a sua missão, e nisso nós temos que nos encontrar, uns engenheiros, outros médicos, outros pedreiros, mas exatamente precisamos estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Inclusive, tem versos na Bíblia que falam sobre o lugar: você nasceu em tal lugar porque Deus tem um propósito ali para você. Falou, gente, esses dois versículos aqui, 3, 4, quero dizer 3 versículos, 4, 5 e 6 aí para nossa reflexão. Aquele que chamou é fiel para
que a gente consiga realizar essa missão que Ele colocou no coração da gente. Gente, um abração, tá bom? Amanhã eu tô de folga. Amanhã não tem vídeo de manhã. Estamos falando sobre o fruto do Espírito. Não tem vídeo à noite, mas domingo a gente vai falar um pouco mais sobre o fruto do Espírito. À noite meu desejo é comentar sobre a mensagem lá da nossa igreja, então do culto da igreja lá que eu gosto de ouvir é Lakewood Church, lá em Houston, Texas. Pastor Joe Osteen. Abração, obrigado aí pelo carinho, pela atenção. E o objetivo é que minhas palavras não, que essas palavras fiquem aí no Facebook, no Instagram, para que, se alguém precisar, poder ouvir. Tchau, tchau. Boa noite aí pra gente.